de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Deus é bom. Que bom que nós estamos aqui para partilhar o alimento. Que bom que nós estamos aqui para participar da mesa, para ter comunhão. E eu creio que seremos muito abençoados nessa noite, no nome de Jesus. Toma seu lugar aí, seu assento. Graças a Deus. Você está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe muito sua vida. Hoje nosso culto, né, começa o novo horário, 19h30, coisa boa, né? Novo horário, graças a Deus. Que bom que você já está aqui, né? Que Deus abençoe. Queridos, abra aí a sua Bíblia, por favor. Lá no Evangelho, segundo escreveu o discípulo amado, João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Nesses dias Deus está mudando uma configuração dentro de nós. Nesses dias Deus está nos alinhando no relacionamento da mesa. Nesses dias Deus está nos fazendo ter uma outra ótica de mesa. Não é sobre vir à mesa para saciar fome, mas é sobre vir à mesa para partilhar alimento. E aí a gente fica pensando como entender algumas coisas, né? E eu entendo que nós precisamos compreender as coisas do início, porque é do início que se compreende todas as coisas. E eu quero falar um pouco dentro de João, porque João é o Gênesis do Novo Testamento. João é o Gênesis, né, aqui do Novo Testamento. E nós vamos aprender com João um pouco hoje, acerca de nós compreendermos o que é necessidade e o que é propósito. Na verdade é mais do que isso. Eu creio que nós vamos sair daqui nessa noite libertos da escravidão das necessidades, de viver por necessidades, e vamos ser ativados para viver o propósito de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida. João capítulo 4, a partir do verso 1, aleluia. A história aqui da mulher samaritana, a samaritana que se encontra com Jesus, e eu vou ler aqui, diz assim. Vamos ler até o verso 15 primeiro. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, lhe era necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dai-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar a água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber desta água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Graças a Deus. A princípio nós vamos ler até aqui, e no decorrer do compartilhamento da nossa meditação sobre essa palavra, nós vamos
caminhando aqui dentro dessa leitura. O verso de número 4 começa nos dizendo que Jesus está saindo, da Judeia, e ele vai com destino a Galileia, mas o texto diz: lhe era necessário passar por Samaria. E nós vamos falar acerca de necessidade e propósito, sobre compreender a diferença, sobre compreender sobre qual plataforma nós deveríamos nos mover. Mas o texto já parece que começa falando de uma necessidade. Jesus sai da Judeia, Jesus tem o destino da Galileia, mas era necessário passar por Samaria. Mas aqui esse necessário não tem a ver com necessidade, tem a ver com propósito. Jesus não vai até Samaria por causa de algo, Jesus vai até Samaria por causa de alguém. Jesus não vai para Samaria para receber algo, Jesus vai a Samaria para compartilhar algo. Aqui nos mostra, claramente essa palavra necessário, e nós temos logo essa facilidade em atrelar o necessário com uma necessidade. Mas grave isso, Jesus não vai para buscar algo, Jesus não vai por algo, Jesus vai por alguém. Jesus não vai para receber algo, Jesus vai para entregar algo. É a importância de a gente entender. O verso 5 ainda diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Eu quero falar um pouquinho, sobre necessidades, eu quero falar um pouquinho sobre propósito. E aqui nesse texto nós vamos encontrar bem evidente aquilo que nós consideramos como necessidade. Aqui esse verso 5 está dizendo que Jesus chega em Samaria, que Jesus chega mais precisamente na cidade de Sicar. E aqui já fala de uma necessidade do ser humano, que é direção. Todo ser humano necessita de direção. Todo ser humano necessita de um destino. Jesus sai da Judeia, mas ele sabe para onde vai. Ele tem um destino, ele tem uma direção. Então essa é aparentemente uma necessidade do ser humano. Direção. Nós aparentemente necessitamos de ter uma direção, um destino bem claro, bem definido. Alguém já disse que quem não sabe aonde quer chegar, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Para quem não sabe o destino que tem, qualquer caminho serve. Mas eu acredito que nós sabemos aonde queremos chegar, que nós temos um destino, e mais do que um destino, nós sabemos que para o destino que esperamos só existe um caminho. João 14,6, Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui nós encontramos uma aparente necessidade: direção. Já é para a gente pensar, será que essa não é a minha necessidade hoje? Saber o meu destino, saber para onde eu estou indo, saber aonde eu vou chegar. Você tem claramente isso estabelecido, É para a gente pensar. Verso 7 diz assim: nisso uma mulher de Samaria veio tirar água, e pediu-lhe Jesus: dai-me de beber, dai-me um pouco de água para beber. Aqui nós encontramos uma segunda necessidade: beber água, para matar a sede. Todo ser humano tem essa necessidade, a necessidade de matar a sede, a necessidade de água. E nesse momento parece que até Jesus compartilha dessa necessidade, porque ele diz: olha, mulher, me dá água para beber. Aquela mulher vai para o poço buscar água, e naquele momento Jesus meio que participa da necessidade. Necessidade, pensa a gente, porque para Jesus é propósito. A aparente necessidade até dele, porque ele está dizendo: dai-me água de beber. Ele está dizendo: eu tenho sede. É uma necessidade aparente, porque na verdade ele está olhando para o propósito daquele encontro. Ele está olhando para o propósito que a necessidade gerou.
Ela foi até aquele poço por causa de uma necessidade. Água. Eu preciso da água para o meu dia, eu preciso da água para cozinhar, eu preciso da água para a minha vida. Mas naquele dia ela encontra alguém que está ali não por necessidade, mas por propósito. Quem sabe você até veio para cá nessa noite por conta de necessidade, mas você vai sair daqui para viver o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você chegou aqui na beira do poço, queimando com isso. Eu tenho uma necessidade e eu vou em busca da minha necessidade. E Jesus parece até participar. Dá-me água de beber, dá-me um pouco de água para beber. E por que é que ele pede para a mulher água? O verso 8 deixa claro. Porque os seus discípulos haviam ido à cidade buscar alimento. O que é isso? Terceira necessidade: comer. Nós precisamos do alimento para comer. Olha aqui então, necessidade de destino, necessidade de direção, necessidade de beber da água para saciar a sede, necessidade da comida para saciar a fome. Perceba que tudo parece girar em torno de necessidades até aqui, né? Direção, comer, beber. Mas a necessidade, querido, e é isso que nós precisamos entender, não é o problema. Não é o maior problema não é a necessidade. O problema é que o conceito de necessidade foi deturpado. O conceito de necessidade foi desconfigurado. A necessidade não surgiu a partir do pecado. A necessidade não surgiu com o pecado. A necessidade foi deturpada a partir do pecado. Veja comigo Gênesis capítulo 2. Gênesis 2 e verso 16. Para a gente entender um pouco, olha. Gênesis 2 e 16. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, com certeza morrerás. Então olha só, para a gente entender. Era errado comer? Não. E comer não é uma necessidade? Quem tem necessidade de comer? O irmão Osmar está até meio chateado, porque ontem ninguém chamou ele para jantar. Mas é uma necessidade de comer. Comer é pecado? Comer é errado? Não. Tanto que Deus disse, olha, o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás. Comerás livremente de qualquer árvore do jardim, né? Do fruto de qualquer espécie que está no jardim. Então, comer, a necessidade não era o problema. O problema é que essa necessidade, o que aconteceu? Foi deturpado. Então, comer não era o errado. Errado era comer o que Deus não mandou comer. Comer não era o problema. O problema era, né, saciar a fome com aquilo que Deus falou, não coma. Com aquilo que Deus falou, não faça. Lucas capítulo 4, isso é Novo Testamento, Evangelho de Lucas no capítulo 4, nós vemos lá o momento da tentação de Jesus. Um texto que a gente conhece bem, mas que ele faz um contraponto aqui muito importante para a meditação que nós estamos fazendo. No jardim Deus diz, coma de qualquer fruto, de qualquer espécie de árvore, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, morrerá. A desobediência ainda mata. Mata o espírito. Mata a alma. Então Deus falou, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lucas 4, verso 1. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada. E ao fim desse período estava faminto. Jesus estava com fome. Olha, indagou-lhe então o diabo, se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme
em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então observe aqui, olha, Jesus no deserto está faminto, está com fome, e quem está com fome está desejoso de comer. E naquele momento o diabo vem, naquele momento não, né? O diabo já estava tentando Jesus, e aí no momento da tentação o que ele diz: olha, se você é filho de Deus, é fácil resolver o problema da fome, é fácil resolver a tua necessidade, não tem por que você não ter a tua necessidade suprida. Se você é filho de Deus, dá ordem a essas pedras, e elas viram pão, e você sacia a sua fome. Então, aí a minha pergunta: era errado Jesus comer? Era errado Jesus saciar a fome? Não. Não era errado, mas observa que o diabo está fazendo com Jesus da mesma forma que fez no jardim com Adão e Eva. Está dizendo: olha, come, né? Você tem fome, come. Mas o que acontece aqui? O diabo está tentando em coisas permitidas, porque não é errado comer, mas é errado comer fora do propósito, fora da vontade. Olha, por que você não come desse fruto? Porque Deus disse que não era para comer. Não, mas eu acho que não é bem assim. Agora com Jesus, que ele está fazendo a mesma estratégia. Olha, você tem fome e tem aqui algo que pode virar alimento para você. O comer não é errado. Então olha, ele usa coisas permitidas, mas fora do propósito. Entenda, né, como ele usa. É mais ou menos assim, ele está dizendo assim: Jesus, usa o teu poder para transformar essas pedras e matar a tua fome. Para você compreender, é como se ele dissesse: usa o teu poder de filho para resolver a tua necessidade. Usa o teu poder de filho para suprir a tua necessidade, para acabar com o problema da necessidade. Então acredite, aonde houver a necessidade, sempre vai haver essa sugestão: por que é que você não usa o teu poder de filho para resolver a necessidade? Por que é que você não usa, a sua relação com Deus, oração, intimidade, congregação, para suprir a sua necessidade? É o que ele está dizendo: olha, você é filho de Deus, então você é filho, usa esse poder para suprir a necessidade. O comer não era errado, mas estava fora do contexto. Tanto que Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem. Ele vai estabelecer que existe um propósito, existe, uma linha. Então, a sugestão vai ser essa: usa teu poder de filho para suprir a necessidade, usa teu poder de filho para resolver o teu problema, usa o teu poder de filho, usa a tua relação com o pai como filho para suprir a necessidade. Mas sabe o que nós temos que entender, querido? Que a nossa relação com Deus, seja aqui no coletivo, seja na devoção coletiva, seja na devoção individual, devoção pessoal, ela não é para a gente buscar para Deus suprir a necessidade, mas é para nós termos revelação de Deus, ter revelação de quem Deus é. A gente não usa o relacionamento para que Deus supra as necessidades. O relacionamento não é para a gente buscar o suprimento das necessidades. O relacionamento é para a gente ter revelação de Deus. Quando a gente entende isso, sabe o que acontece? A liturgia, Então eu estou no devocional pessoal, e no devocional eu não uso aquele tempo para ficar dizendo: Deus me dá, supre isso, supre aquilo, supre aquele outro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, eu uso para ter revelação de Deus, eu uso para conhecer a Deus, eu uso para estar mais fundo no relacionamento com Deus. Quando a gente vem para a liturgia, tudo muda. Quando a gente vem para a congregação comunitária, muda, porque agora a nossa congregação comunitária é para quê? É para ter discernimento. Lá eu busco revelação, aqui eu busco discernimento. Eu não venho para dizer: Deus, eu não venho para apresentar as minhas vontades a Deus, eu venho para aprender acerca das vontades do Pai, daquilo que Ele espera de nós. E aí, nós como filhos de Deus não temos poder? Deixa eu te dizer, temos, porque Jesus disse: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, e essa autoridade Jesus delegou sobre nós. Então nós temos poder como filhos de Deus. Mas entenda isso: o relacionamento não é para pedir o suprimento de necessidades, o relacionamento é para ter revelação de Deus. A liturgia não é para pedir socorro de Deus, a liturgia é para ter
ter discernimento da vontade de Deus. E o poder, pastor, você diz, nós temos poder e temos, e glória a Deus, e aleluia por isso. Nós temos poder como filhos de Deus. E o poder é para quê? O poder é para servir ao próximo. No relacionamento, revelação de quem Ele é. Na devoção pessoal, revelação de quem Ele é. Na devoção comunitária, discernimento do que Ele quer. E o poder é para servir ao próximo. O poder é para fazer a diferença, né? Só que o diabo vai sempre dar sugestão, porque você não usa esse poder para resolver seus problemas. Porque você não usa esse poder de filho para suprir as suas necessidades. Foi a sugestão que ele deu para Eva. Como assim que você não pode comer desse fruto? O que ele estava sugestionando? Que Deus é esse que te priva do melhor. Melhor não é o que eu como, melhor é aquilo que eu obedeço. Porque o Senhor disse, se me ouvires e me obedeceres, Isaías capítulo 1, 9, comereis o melhor dessa terra. Eu não como melhor quando eu desejo e como, eu como melhor quando eu ouço e obedeço. É quando a gente ouve a palavra de Deus, ouve a vontade de Deus, a gente come o melhor. Vamos observar aqui, né, na vida dessa mulher, as necessidades que ela tinha. Como eu disse, parece que é um texto que fala sobre necessidades, mas não é estabelecido sobre propósito. Já verificamos, direção, sede e fome. Mas aqui, nesse lugar, Jesus encontra essa mulher. Uma mulher que tinha necessidades. Mulher que estava passando por algumas dificuldades ali. Vamos observar no texto quais eram. Essa mulher tinha necessidades no relacional. Essa mulher tinha problemas na vida social. Conhece alguém que tem problema na vida social? Conhece alguém que tem problema na vida relacional? Todos nós conhecemos. Quem sabe a maioria de nós temos essa dificuldade, né? O verso 9 ali, como sendo tu judeu, pede água a mim, mulher samaritana. Olha que o comentário dessa mulher está carregado de preconceito, né? Preconceito relacional. Ela está dizendo assim, como assim? Você é judeu, eu sou samaritana, a gente não tem esse vínculo. A gente não tem esse relacionamento. Como é que você vem falar comigo? Então o que a gente está vendo, né? Ali essa colocação carregada de preconceito relacional e mais. Eu acredito que isso a gente também pode ver sobre uma característica de esgotamento. Já viu gente que está esgotada? Gente esgotada não quer relacionar com ninguém, irmãos. Gente esgotada não tem paciência com ninguém, já viu? Gente esgotada quer ficar quietinho no seu canto, não quer muita conversa, não quer muita prosa, não é assim? Então nós vemos que essa mulher, ela tinha uma necessidade no âmbito relacional. Sabe, tem crente que ele entra em crise por causa do vizinho, por causa do companheiro de trabalho, que para ele é um risco. Tem crente que entra em crise por causa de pessoas que estão ao seu redor, que trabalham com ele, que é o vizinho que está ao redor, que para ele representa um risco. Porque é isso que essa mulher está dizendo. Você quer ter relacionamento comigo, mas para mim você é um risco. Sabe o que nós precisamos entender? Nós estávamos ontem aqui no Partir do Pão e tem sido maravilhoso. E nós lemos aqui Provérbios capítulo 13, irmãos. E me deixe ler aqui com você Provérbios 13 e o versículo de número 17. Talvez você é alguém que pensa assim, olha Senhor, tira esse vizinho daqui, tira esse companheiro de trabalho ímpio, tira esse povo que não crê. Entenda isso, Provérbios 13 e verso 17, e aí eu faço a pontuação aqui, 13 e 17. O mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade, mas o emissário digno de confiança apresenta salvação. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que aqueles que você pensa que são um risco para você, não é verdade. Eles não são um risco para você, mas você é salvação para eles. Não são eles que são um risco para a tua vida, mas é você que pode apontar salvação para eles. Por isso, antes de pedir para Deus suprir sua tua necessidade de tirar eles de perto, peça para Deus te fazer entender o propósito. Tira. Por que eu estou no meio desse povo?
Por que eu estou com essas pessoas? Porque eles precisam de salvação. E a minha necessidade? Às vezes nós estamos pensando na nossa necessidade, né? Então essa mulher tinha um problema, uma necessidade na vida relacional. Mas não apenas isso. Essa mulher também tinha uma dificuldade, uma carência, uma necessidade naquilo que ela fazia. E naquilo que ela fazia, nós podemos hoje comparar a nossa vida profissional. Quantos será que hoje estão aqui felizes com aquilo que estão fazendo? Quantos estão hoje talvez contentes, né? Vai para o trabalho feliz? Eu já disse isso, né? E me arrependo do que disse. Porque eu já disse que ninguém trabalha porque gosta. Todo mundo trabalha porque precisa. Eu nunca encontrei alguém que disse, eu trabalho porque gosto. Não, as pessoas trabalham porque precisam. Mas por que você disse que se arrependeu, pastor? Porque eu entendi que trabalho não é para salário. Trabalho é para propósito. A gente não vai por um trabalho para ganhar salário. Você ganha, mas não é o principal. A gente vai por um propósito. Agora, se a gente não está feliz no propósito de Deus, a gente não vai ser feliz em nada. Então, talvez a gente está aqui hoje ouvindo e está como essa mulher, esgotada naquilo que ela estava fazendo. Eu vou para o trabalho, meu Deus, tem que ir. Sabe quando você vai dormir na noite anterior, já começa a dar taquicardia de pensar que tem que trabalhar no outro dia? Já dá aquela angústia, aquela coisa ruim, porque a gente está indo acerca de um compromisso financeiro, mas ainda não entendeu um propósito do céu. E essa mulher estava assim, estava um esgotamento naquilo que ela fazia. O verso 11 revela, quando Jesus pede água a ela, né, e ela diz, olha, como a gente vai se relacionar, eu sou samaritana, você é judeu, não tem como. Aí ele vai dizer, mulher, se você soubesse quem fala contigo, era você que me pediria água, era você que ia pedir para eu te dar água, e a água que eu te desse, né, a água de beber que eu te desse, eu te daria água viva. E aí aquela mulher no 11 diz assim, mas como? Você não tem como tirar água. E esse poço é fundo. Sabe o que ela está querendo dizer? Dá trabalho tirar água. E eu entendo do que eu estou falando, porque eu faço isso todos os dias. Então eu estou cansada de vir, ter que botar o cântaro lá no fundo desse poço, né, desse poço fundo, ter que puxar. Você não tem com o que puxar. Você não tem cântaro, você não tem com o que tirar. E eu sei que isso dá trabalho. Tanto que no verso 15, o que ela diz? A mulher pediu, Senhor, me dá dessa água, porque se o Senhor me der, eu não preciso mais voltar aqui. É como se ela dissesse, eu estou cansada dessa rotina, de ter que vir aqui, colocar o cântaro, descer o cântaro, encher o cântaro, subir o cântaro, carregar o cântaro. Talvez hoje nós estamos assim na nossa vida, na rotina do nosso trabalho, na rotina daquilo que Deus nos deu. Entende? Essa mulher tinha ali vários problemas. O primeiro era relacional, social. O segundo era com aquilo que ela estava fazendo, né? com o seu trabalho. E aí quando Jesus está lá, o que ela está dizendo, né? Olha, você não tem como pegar, tu não tem com que pegar. Verso 11, o Senhor não tem como pegar água, e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Ela está dizendo, se não tem o que precisa para pegar essa água. Eu observo que essa mulher estava cansada daquilo que ela fazia. Sabe, às vezes a gente acha que Deus só está preocupado com o que a gente faça. Não, Deus está preocupado com a forma que a gente faz. Não é acerca apenas de fazer, não é isso. Às vezes a gente está fazendo, né, pode ser profissionalmente, ministerialmente, e já esgotado, cansado, mas eu estou lá, o que importa é que eu estou. Mas aí às vezes eu estou nos relacionamentos assim, que nem ela. Quem é você para se relacionar comigo? Às vezes nós estamos que nem ela. Você não tem aí com o que tirar, ainda vem me dar trabalho. Eu sei com o trabalho que dá, pôr corda, tirar, né, o cântaro. E por que essa mulher está cansada? Porque ela fez da sua necessidade uma prestação de serviço. É bem provável que essa mulher fazia isso todos os dias, rotineiramente, costumeiramente. Por quê? Porque ela dependia daquilo para sobreviver. Quantos de nós não trabalham para sobreviver? Quantos de nós não vão todo dia bater o cartão? Por quê? Para sobreviver.
E às vezes a gente diz assim, eu não aguento mais. Tem dia que você pensa 10 vezes antes de pedir a conta. Você fala, não estou aguentando mais. Ó, revelação, ó. Viu? Olha lá, glória a Deus. Deus vai dar graça e vai entender o propósito. E aí às vezes a gente está assim, não está compreendendo. E essa mulher estava assim, mas por quê? Porque ela fez daquilo para sobreviver. Ela fazia daquilo porque ainda não havia encontrado o propósito para qual viver. Há uma diferença entre você fazer algo para sobreviver e você fazer algo porque encontrou o propósito para viver. Fazer daquilo que você está praticando um propósito pela qual viver. Por que é que hoje no nosso meio pode ter gente cansada do que está fazendo? Porque está fazendo para sobreviver. Está fazendo para continuar pagando as contas, se manter ali, caminhando, mas ainda não achou o propósito pela qual viver. Que vou dizer para você, quando você acha o propósito, ainda que você não ganhe, você não para. Ainda que você não receba, você continua, não ganhe, o povo já ficou triste, né? Não é acerca de ganhar, é acerca do que já ganhamos. A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou. Uma irmã entendeu, vai levar. A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou. A Bíblia não diz que Ele vai abençoar, ela diz, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Você tinha que estar pulando uma hora dessa. Por causa do tempo, qual é o tempo? Já, agora, E pela proporção. A Bíblia nos diz assim, Ele vos abençoará com algumas bençãozinhas. Ela diz, e o Senhor já os abençoou com toda sorte de bênção. Só que agora vem o destino, nas regiões celestiais. Já é nosso, já temos, já nos pertence. Então às vezes a gente está cansado, por quê? Porque ainda a gente está se movendo pela necessidade, mas ainda não entendeu que existe um propósito, que o propósito é maior. Vamos lá, verso 16 para a gente continuar a leitura. João 4,16. Pediu-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volta aqui. E confessou-lhe a mulher, não tenho marido. E replicou-lhe Jesus, respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vive, não é teu marido. Quanto a isso, falasse a verdade. Reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és profeta. Olha a importância da vida devocional pessoal. Ela está tendo um tempo com Jesus. E conforme o tempo vai passando, a revelação de quem Jesus é para ela vai mudando. Às vezes tem gente que diz assim, eu não consigo entender Jesus também, se não passa tempo com Ele. Eu não consigo contemplar, aprender, entender. Como a gente quer aprender, contemplar e aprender se a gente não passa tempo? Ela está ali, começou como? Como um judeu, um homem judeu. Mas agora as coisas vão mudando. Aí ela chega e diz, olha, vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela, mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas agora está chegando, mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura. Sabe, aqui nós começamos a entender uma outra área em que essa mulher tinha necessidades. Ela tinha necessidades no relacional, ela tinha necessidades no profissional, no que fazia constantemente, e agora nós vemos que essa mulher estava com necessidades no seu relacionamento íntimo. Muitas vezes a gente já julgou essa mulher.
essa mulher é uma prostituta, essa mulher é uma sem vergonha. Quantos de nós já não fizemos isso? Mas sabe, querido, quando a gente vai observando esse texto e analisando, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo nessa mulher muita sinceridade. Em alguns minutos de conversa com Jesus, nessa mulher, ela tem muito mais sinceridade do que crentes que frequentam a igreja há anos. Há uma sinceridade, nesse relacionamento, nessa conversa. E digo mais, você sabe da nossa posição quanto ao casamento. Nós, casamento, Deus casou, uniu o homem, não separa, uniu Deus, não separa o homem. Mas sabe o que eu vejo na vida dessa mulher? Ela está ali conhecendo Jesus. E sabe o que eu chego a pensar? Que essa mulher acreditava no casamento. Porque só alguém que acredita vai tentar 5 vezes, irmão. Só alguém, não estou dizendo que a gente tem que ficar fazendo isso. Não, irmão, casou, está casado, amém, em nome de Jesus, que Deus abençoe, dê graça. Mas ela não conhecia. E ela tentou 1, tentou 2, tentou 3, tentou 4, tentou 5, estava com o 6º homem. Se ela não acreditasse, ela estava vivendo de qualquer jeito, já tinha desistido do casamento. Então eu vejo nessa mulher sinceridade. Então essa mulher tinha necessidades em seu relacionamento íntimo. Mas nós aqui também vemos que essa mulher tinha também necessidades espirituais e religiosas. Olha só como a gente já pode, talvez você sempre olhou para essa mulher assim com uma certa relutância. Mas talvez nesse momento que a gente vai falando, olha, essa mulher, ela tinha necessidades no relacional. E se diz, caramba, eu também. Aí a gente diz assim, olha, essa mulher tinha necessidades no profissional. Ela não era feliz naquilo que fazia, já estava cansada, exausta daquilo que fazia, pensando em desistir. E aí você começa a dizer, caramba, eu também. Aí essa mulher, ela tem ali problemas, necessidades no relacionamento íntimo. Talvez as coisas não estavam bem. E aqui a gente olha e pode dizer, caramba, eu também. Talvez hoje eu estou. Aí ela está dizendo assim, aí a gente vê a necessidade dela no âmbito espiritual e religioso. Por quê, queridos? Porque ela achava, o que ela pensava? Ela achava que lugar de poder tinha dia e hora. Lugar de poder tinha endereço e hora. Ela estava dizendo assim, aonde devemos adorar? Aonde que é que se adora de fato? Aonde é o lugar? Aonde é o endereço? Aonde é o endereço do poder? Mais ou menos assim, aonde que está o culto da bênção hoje? Aonde que é o culto do fogo hoje? Aonde que está tendo revelação? Hoje tem muita gente procurando revelação do lado de fora, quando Deus quer revelar do lado de dentro. Muita gente buscando revelação aí por fora, e Deus quer te levar para o quarto, no lugar da intimidade, e produzir revelação. Então essa mulher estava dizendo, aonde que está o culto do fogo? Aonde que está o culto do reteté? Aonde é o endereço? Então veja, ela tinha problemas religiosos, necessidades espirituais. E aí Jesus vai responder, mulher, está chegando a hora, e de fato já chegou, que você não vai marcar lugar nem endereço para o fogo descer. Você não vai precisar de lugar nem endereço para o fogo descer, para a revelação vir. Não é acerca de lugar. O que é que ele diz? Verso 23, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão, não num endereço, não num horário, não numa data, mas em espírito e em verdade. É acerca de pessoas, é acerca daquilo que ele faria do lado de dentro. E aí quando a gente olha para todas essas necessidades, vamos refletir. Necessidade relacional, necessidade profissional, necessidade na relação íntima, necessidade na vida espiritual e religiosa. Irmão, é bem provável que nessa altura Deus já... E aí sabe o que eu vou pôr aqui, é meio arriscado isso, mas eu vou pôr. A crise dessa mulher, porque hoje o que a gente faz? A gente encobre. Aí o casal às vezes está tudo destruído, já não tem mais intimidade, não tem relacionamento, não tem mais vida, mas a gente, está tudo bem, vamos para a aparência. O que importa é a aparência. Não, o que importa não é fazer de conta que a necessidade está suprida. Não é sobre isso.
Às vezes a gente está ali com a vida espiritual que nem tem mais, mas a gente ainda faz um de conta que tem. É para suprir necessidade. Talvez a gente, como eu disse, está indo trabalhar lá todo dia, muitas vezes até maldizendo o que vai fazer, que já não aguenta mais fazer. Talvez a gente para a gente todo mundo é samaritano. Eu não quero mais ninguém perto de mim, não quero mais me relacionar com ninguém. Talvez, muitas vezes nós podemos estar assim. Só que a crise dessa mulher era manifestada. A crise dessa mulher era revelada. A crise dessa mulher ficava muito clara. Por quê? Porque essa mulher sempre carregava um cântaro vazio. Um cântaro era um grande jarro com uma boca larga, um bojo largo e com duas alças do lado, para poder descer. Então a crise de necessidade dela ficava evidente. Por quê? Porque o cântaro dela sempre estava vazio. O cântaro dela, está entendendo? Para onde ela ia, ela carregava o cântaro vazio, na expectativa de ter o seu vazio preenchido. Ficava claro a crise que essa mulher estava passando. Como eu disse hoje, o que a gente faz hoje, a gente esconde o que está vazio. Hoje a gente encobre. Hoje a gente oculta. Hoje a gente está em nome da necessidade. A gente não... Peraí, deve ter um propósito para eu estar desse jeito. Deve ter um propósito da parte de Deus, do meu casamento está assim, da minha vida profissional está assim. E qual é o propósito? Que você ainda não entendeu o propósito para o seu casamento. Que você ainda não entendeu o propósito para o teu trabalho. Que você ainda não entendeu o propósito de Deus para a nossa salvação. E aí a gente está com o cântaro sempre vazio. E a gente vem para um culto querendo que o cântaro seja cheio. A gente vai para os lugares, a gente ouve mensagem, a gente vai atrás de palavras para quê? Para que o nosso cântaro seja preenchido. Mas aonde estava a resposta para essa mulher? No mesmo lugar que está para nós. A mesma resposta da parte de Jesus para essa mulher é a resposta para nós. Quem sabe, querido, hoje nós estamos aqui com o cântaro vazio. Quem sabe você chegou aqui, você tem caminhado na igreja, você tem caminhado na vida cristã com o cântaro vazio. Mas há uma resposta da parte de Deus para nós. Há uma resposta da parte de Jesus para nós. E a resposta para ela está onde? Verso 25. Aleluia. Jesus fala lá, Deus é Espírito, verso 24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. O que é que essa mulher está dizendo? Eu sei que o Messias está para vir. E eu sei que quando ele vier, ele vai esclarecer sobre tudo. Sabe o que me veio aqui agora? Que talvez muitos de nós estamos até vivendo dentro da igreja, mas achando que vamos tomar um posicionamento quando ele vier. Só que eu vou te dizer, quando ele vier não vai dar mais tempo. O meu posicionamento não é sobre ele vir. O meu posicionamento é sobre ele já ter vindo para a cruz. A gente não vai se posicionar quando ele voltar. A gente já deveria ter se posicionado, porque ele um dia veio. Veio, nasceu, cresceu, foi para uma cruz e morreu no nosso lugar. Então o nosso posicionamento precisava ser a partir disso. E ela diz assim: então, olha, eu sei que o Messias vem. E quando ele vier, aí tudo vai ficar claro. Ele vai esclarecer tudo. Mas olha o que diz o 26. Jesus disse: assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Qual é a chave que muda na vida dessa mulher? Ela estava dizendo: vai ter um tempo que quando ele vier a gente vai entender. E ele estava dizendo assim: eu estou aqui. Eu, o Messias, estou aqui. A expectativa dessa mulher estava naquilo que estava para acontecer. E Jesus estava dizendo: eu estou aqui. Já aconteceu. Às vezes a gente vive pela expectativa do que vai acontecer e não valoriza o que já aconteceu. E não vive o que já está acontecendo, Então olha, ela espera por alguém que está por vir, mas ele está dizendo: eu já estou aqui. Esse Messias que você está falando, sou eu, estou aqui, Eu acho lindo
Porque essa mulher chega na beira do poço com o cântaro. O que ela tem na mão? Cântaro. Diga isso para me ajudar. O que a mulher tem na mão? Cântaro. Mas Jesus está lá do lado dela e diz assim: me dá água para beber. E ela diz: como é que você fala comigo? Você sendo judeu e eu samaritana. Não bate. Mulher, se você soubesse quem fala contigo, você me pediria água, e a água que eu te desse tornaria rios de água viva. Ela diz assim: como? Você não tem nada nas mãos. E ali quando ela diz assim: o Messias está para vir, e ele diz: eu sou o Messias. Jesus não tinha nada na mão, mas tinha tudo no coração. Jesus não tinha nada nas mãos para suprir uma necessidade, mas tinha tudo no coração, na alma, no espírito, para estabelecer um propósito. Esse Messias sou eu. Olha o que ele está dizendo, né? Olha que coisa poderosa. Agora vai mudar a chave na vida dela. Agora muda a perspectiva. Olha como é interessante, ela está lá por quê? Porque tem necessidade. Não é isso? Tem necessidade na vida relacional, tem necessidade na vida espiritual, tem necessidade na vida íntima, conjugal, tem necessidade na vida religiosa, espiritual. Mas agora vai mudar, né? Há um posicionamento e ela vai mudar. Por quê? Porque a partir de agora, ela não olha para aquilo que falta, ela começa a olhar para aquilo que ela já tem. Por que que nós crentes ainda continuamos andando com o cântaro vazio? Por que que nós que dizemos crer em Jesus, lembra João 10:10, Jesus diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mais uma vez, né, vai entrar aqui a importância do tempo. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz: mas eu vim. Mais uma vez ele não está dizendo eu virei. Ele está dizendo eu vim. Para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida em abundância é uma vida cheia de necessidades a ser suprida. Mas ele não está dizendo eu vou vir e vou gerar essa vida abundante. Ele disse eu já vi. Então por que é que muitas vezes a gente está andando com o cântaro vazio mesmo dizendo ser crente? Porque a gente ainda continua na expectativa do que precisa receber, mas não na gratidão daquilo que já recebeu. A gente continua na espera daquilo que precisa receber, mas não no entendimento daquilo que já recebeu. E essa mulher começa a entender, gente, né? Ela começa a se posicionar: pastor, mas como é que eu descubro se eu já entendi o que eu recebi de Deus? Como é que eu descubro se eu já compreendi o que eu recebi da parte de Deus? É simples, verso 28 e 29. Olha lá, verso 28 de João 4. A mulher então deixou o seu cântaro. O que a palavra de Deus diz acerca do sacrifício de Jesus? Nós vimos domingo. Ele foi moído, transpassado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus diz que já veio e já deu vida abundante, mas a gente continua com o cântaro na mão. Jesus veio e diz que já, a Bíblia diz que pelas pisaduras deles nós já fomos curados, mas nós continuamos com o cântaro aqui, dizendo: me cura, me cura. A gente continua com o cântaro: supre minha necessidade. O que essa mulher faz quando ela entende quem Jesus é? Quando Jesus fala: olha, esse Messias sou eu, verso 28, ela não deixa para amanhã, ela não faz será que, não, a Bíblia diz, naquele momento ela, cântaro. É como se dissesse: eu não preciso mais desse recipiente vazio, eu não preciso mais dessa estrutura vazia, precisando ser preenchida. Quem aqui crê que Jesus morreu na cruz por você? Aleluia. Quem aqui crê que pelas pisaduras dele se foi curado? Quem aqui crê que ele é vida abundante para nós? Então hoje é noite de largar o cântaro. Hoje é noite de largar o cântaro das necessidades, sempre na expectativa que alguém supra. Ela larga o cântaro. Sabe, cântaro vazio só tem sentido
onde não existe fontes de águas vivas. Só precisa de um cântaro vazio, que ainda não, porque o que ele disse, olha, a água que eu te desse produziria rios de águas vivas, aonde? Fora, não dentro. Então a gente só está precisando juntar fora o que a gente ainda não está produzindo dentro. A gente só está precisando catar do lado de fora o que a gente ainda não entendeu, que a partir da revelação pessoal de quem Jesus é, já está sendo gerado dentro de nós. Já não é mais acerca de ter a necessidade suprida, porque essa estrutura fala disso. Então a partir da revelação, da devoção, na verdade, ela teve a revelação. Por quê? Porque ela passou um tempo ali com Jesus. Quando ela parou de olhar para largar o cântaro. Simone disse que quando ela parou de olhar para a mão, olhar para a necessidade, ela conseguiu largar o cântaro. E a gente precisa entender isso. A devoção vai nos levar a esse lugar de revelação de quem Jesus é. E a partir dessa revelação a gente toma o posicionamento, Então ela tem essa revelação, ela tem esse entendimento, então ela larga o cântaro. Só que não apenas isso, ela não apenas... Verso 29, verso 28 ainda, A mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse aos homens: vinde e vê um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Olha, não seria esse o Messias? Você está entendendo o que ela faz agora? A partir da devoção ela teve a revelação. E a partir da revelação ela teve uma reação. Qual foi a reação? Correr para o meio do povo. Ela correu para o meio do povo para quê? Para dizer: olha, encontrei um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Messias? Sabe, eu fico pensando, antes ela não conseguia se relacionar. Antes ela tinha um problema relacional, lembra? Necessidade relacional. Como sendo tu judeu, Então ela tinha um problema, mas a partir da devoção e da revelação, o que ela faz? Se relaciona. Ela começa a se relacionar, e mais do que se relacionar, ela começa a anunciar. Por que ela não conseguia se relacionar antes? Quantas vezes a gente não fala isso, irmão? Puxa, aquele meu trabalho não é fácil. Infelizmente, quantos não dizem: puxa, na igreja não é fácil. Sabe por quê? Porque realmente não é fácil conviver no meio de um bando de gente com fome, preocupada somente com as suas necessidades. Mas eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, eu preciso disso, eu preciso daquele outro, eu preciso. Não é difícil? Porque às vezes está ali um mais egoísta que o outro. Não, a minha necessidade é maior que a sua, deixa a sua para depois. É um grande tanque de Betesda. Um bando de leprosos que quando a água agita, alguém quer entrar primeiro para ser curado. E o reino nunca foi acerca disso. E aí é difícil, Então ela não conseguia conviver. Por quê? Porque antes ela era alguém também que só estava em busca do suprimento das suas... Eu falei que era perigoso? Suas necessidades. Mas agora que ela entendeu o propósito, o que ela faz? Ela vai para o meio. Vai para o meio, aquele meio que está... Então entenda, querido, A gente precisa entender isso. A revelação, a iluminação da palavra, da revelação não nos isola. Tem gente que vai para a revelação, vai para a intimidade e diz: não posso me misturar mais. Então você não teve revelação nenhuma. Porque se você tiver revelação de Deus, Ele não vai dizer não se misture. Você não pode se misturar. Ele vai dizer: você deve se misturar. Porque tem uma fonte de água viva dentro de você que precisa ser compartilhada. Ela não se isola, ela relaciona. Agora ela vai para o relacionamento, Olha que mudança. E aí eu fico mais em crise, porque nesse momento, quando isso acontece, sabe o que está acontecendo, Júnior? Está vindo de Samaria um grupo de discípulos de Jesus. E pensa nos caras, alguns deles foram treinados por João Batista e agora estão fazendo pós-graduação com Jesus. Pensa, a gente faz uma escola de missões e já acha que é os caras. E aí os caras vão lá, fazem lá, aprendem com João Batista, fazem pós-graduação com Jesus, na missiologia.
E aí estão voltando da cidade, enquanto a mulher está indo. A mulher está indo e eles estão voltando, né? Mas aí a pergunta é essa: por que esses homens foram para a cidade? O que levou esses homens à cidade? O que levou esses homens a se relacionar com a cidade? O que te leva a se relacionar com a araucária? O que te leva a se relacionar com os companheiros de trabalho? O que te leva a se relacionar com um patrão? O que te leva a relacionar com clientes? Esses homens se relacionam pela cidade por interesse. Esses homens se relacionam com a cidade de Samaria para o suprimento das suas necessidades. Nessa hora, aquele que é mais assim vai dizer: mas foi Jesus que mandou. Mas Jesus nunca te mandou só buscar o suprimento da necessidade, porque Ele não te chamou para ser supridor de necessidade, Ele te chamou para ser discípulo, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E aí eles vão, se envolvem pela necessidade, estão voltando, né? E essa mulher está indo. Só que sabe o que eu entro, e o que eu fico mais em crise, né? Eles foram lá comprar comida, foram suprir necessidade. A relação deles com a cidade era a carência, era a fome, era a necessidade. A gente não sabe aqui quantos eram e nem quem era. A gente pensa que pode ser os 12, podia ser os 70, podia ser os... A gente não sabe quem era, nem quantos eram. Mas de uma coisa a gente sabe: era gente que possuía esclarecimento, era gente que possuía, né, conhecimento, mas mesmo assim continuava a se relacionar com a sociedade acerca de suprir necessidade, acerca de ter a sua necessidade suprida. E aí o que é que eles trazem? Verso 31. Vamos no 30. Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Lembra que no verso 29 a mulher disse: olha, vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Aí verso 30. Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava, os discípulos. Enquanto isso, os discípulos insistiam com... aqui é o povo da cidade. Verso 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Então olha, a mulher está tendo devoção pessoal com Jesus, está tendo revelação de quem Ele é, do que Ele fez, né, da pessoa dele, de Ele ser o Messias, do que Ele é. E aí o que acontece? Os discípulos estão voltando. Ela vai para a cidade, quando chega na cidade ela diz: olha, encontrei um homem que tem me dito tudo o que eu fiz. Não seria esse o Messias? E nesse exato momento, os discípulos estão com Jesus, insistindo: come, mestre, sacia a sua necessidade de fome. Olha só, a mulher está falando de Jesus, e eles estão falando para Jesus suprir a necessidade. Qual é a nossa posição hoje? Qual é o lugar que nós estamos hoje, né? Os discípulos voltam e tem comida para dar para Jesus. Eles voltam com o alimento, mas sabe o que me entristece? Que eles voltam com o alimento, eles voltam com a necessidade suprida, mas eles não trazem nem sequer uma vida para Jesus. A necessidade está sendo suprida, mas o propósito não. Sabe, é para a gente pensar. Anos e anos que a gente está num emprego, numa empresa, trazendo salário para dentro de casa, mas nunca, nem sequer trouxe uma vida para Jesus. Anos e anos, talvez, que a gente está numa escola, num curso, numa faculdade, trazendo conhecimento e trazendo um certificado, mas nunca trouxemos uma vida para Jesus. Anos e anos que estamos em relacionamentos, e nos relacionamentos nós trazemos uma namorada, um namorado, um futuro esposo, uma futura esposa, mas nunca trouxemos uma vida para Jesus. Estamos sempre buscando o quê? O suprimento da nossa necessidade, mas não o estabelecimento de um propósito. Às vezes eu vejo as pessoas falando: estou trabalhando agora em tal lugar, tem tantas pessoas, já trabalhei não sei aonde, já me relaciono com não sei... E aí fico olhando: e aonde essas pessoas estão que você não está trazendo ela para Jesus? Porque eu precisava de uma amizade, eu precisava de um emprego, eu precisava de um diploma. E as pessoas precisam ser salvas. Aí nós nos movemos pelo salário, pelo relacionamento, pelo prazer, pela necessidade, mas não pelo propósito.
Pensa lá, os discípulos vão e voltam, e tudo que eles trazem é alimento. Tudo que eles trazem é necessidade. Semana após semana, mês após mês, ano após ano, nós voltamos para esse lugar com as necessidades. Mas e o propósito? A gente vem para que o cântaro seja cheio. A gente até traz algo, dizer, ó Jesus, come aí, a minha adoração. Mas e o propósito? E aí entenda, essa mulher, olha, uma mulher com a reputação comprometida, uma mulher cansada pelo serviço, equivocada quanto à religião, uma mulher carregada de preconceitos sociais. Depois de alguns minutinhos de devoção pessoal com Jesus, ela tem a mentalidade dela transformada, ela tem o seu entendimento mudado. De que forma? De forma do verso 28, quando ela diz para a cidade: vinde e vê um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? O que aconteceu? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Os discípulos com certificado de missiologia trazem comida. Essa mulher que acabou de se arrepender traz vidas. Olha, encontrei alguém que, olha, não é ele o Messias, vamos, vem comigo e vamos ver. Olha a diferença, olha o entendimento de propósito. Não é mais a ser. Eu fico pensando, Jesus na eternidade não vai ficar nos esperando para ver o nosso diploma, para ver o nosso certificado, para ver o nosso contra-cheque, o nosso olerite. Ele vai dizer quanto do meu propósito você cumpriu lá. Cadê os que te acompanham por causa do propósito? Cadê os que... Sabe qual é o nosso problema, querido? Que nós queremos usar o propósito para suprir a nossa necessidade, mas não permitimos que Jesus use as necessidades para nos colocar no propósito. O nosso casamento hoje, o seu, o meu, é um propósito, tem um propósito. O lugar onde você está trabalhando, acredite você não está lá em primeiro plano pela sua carreira profissional, porque ela um dia vai findar, um dia ela vai acabar, mas aquilo que de propósito você estabelecer lá, irá por toda a eternidade. Os nossos relacionamentos, às vezes a gente fica pensando, ontem foi dito algo aqui, depois eu saí pensando, a gente quer que o propósito supra a necessidade. Mas se Deus quiser fazer de você de uma menininha humilde para limpar a casa de um Naamã, para que ele seja salvo, não pode usar uma menininha humilde para alcançar alguém grande? Pode, e esse é o nosso Deus. Usar um José na casa de Potifar como serviçal para alcançar. Mas nós dizemos, não, ele tem que me pôr como rei, aí eu alcanço todo mundo. José chega no suprimento da necessidade, porque soube estabelecer propósito, soube andar no propósito, na cisterna, na casa de Potifar, na prisão. E a gente quer que Deus, lembra de Paulo e Silas, estão na prisão, necessidade nos solta, propósito, vamos alcançar o carcereiro. A gente quer que Deus nos coloque em lugares altos para alcançar os altos, mas não permite que Deus nos deixe embaixo para alcançar os que estão embaixo, os que necessitam, os que clamam. Será que a gente está disposto a isso? Então depois de alguns momentos, olha como muda, ela vem e diz, vamos lá gente, e grande parte da cidade vai. Quantos discípulos trouxeram? Ninguém. E essa mulher está movendo uma grande parte da cidade. E tudo por quê? Porque ela entendeu que igreja, a gente precisa compreender isso. Ela entendeu o motivo, ela entendeu o propósito, ela entendeu o quê? Que encher não é de fora para dentro. Por que é que muitos profissionais estão fracassados, muitos na vida ministerial estão fracassados, muitos casamentos muitas vezes fracassados? Por quê? Porque a gente está querendo encher de fora para dentro. E aí a gente coloca as coisas de fora para fazer de conta que está tudo certo. Mas essa mulher entendeu que enchimento da parte de Deus não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Tem a devoção pessoal, tem o relacionamento. Rios de águas vivas vão começar a fluir do lado de dentro. É do lado de dentro que as coisas começam a acontecer. E sabe por que eu falo isso, querido? Porque isso tem muito a ver com igreja. Igreja
não se enche de dentro para fora. Era muito fácil hoje. Gente, você tem necessidade, vem para cá que Jesus supre. Seria fácil, sim ou não? Vamos fazer segunda o culto da cura, terça o culto da libertação, quarta o culto do avivamento, sexta o culto do... Não é assim? Vem, tem necessidade, vem que Jesus supre. A gente encheria a igreja de fora para dentro. Só que igreja não se enche de fora para dentro. Igreja se enche de dentro para fora. A gente começa a receber, está aqui o casal lindo ali, estavam os dois domingo, hoje já trouxeram mais dois, ó. Que lindo, sejam muito bem-vindos. Recebe algo, começa a gerar algo dentro. Vem cá, eu encontrei algo que você precisa conhecer. Eu bebi de uma água, não é mais ou menos assim? Eu bebi de uma água que você precisa provar. Então não se enche de fora para dentro, se enche de dentro para fora. E como isso acontece? Enche aqui dentro, e a gente sai e começa a comunicar as nossas convicções. Mas você está com essa necessidade, não tem problema, não vivo. Gente, será que naquele ambiente que a gente está, que tem outras pessoas que reclamam, só que essas outras pessoas não têm Jesus? Será que a gente não é uma como elas reclamando, ou será que a gente é alguém que faz a diferença? Gente, espera aí, já te disseram isso no teu trabalho? Por que todo mundo reclama menos você? Porque eu não estou aqui por salário, eu estou aqui por propósito. Pastor, nunca me falaram. Talvez porque talvez você como elas reclama. Talvez você como ela diz, o que é que eu estou fazendo aqui? Talvez o que eu estou fazendo? Não, eu não estou aqui por reconhecimento, não estou aqui por cargo, eu estou aqui por propósito. Todo mundo reclama, menos você. Por quê? Porque eu entendi o que Deus tem para mim nesse lugar. Aí a gente sai e começa a comunicar as convicções. A gente começa a transmitir virtudes. Porque de dentro para fora é isso. Não é quão bom eu pareço ser. De dentro para fora é quão bom em Deus eu sou. Não é quão belo a gente parece, não, é quão bom em Deus a gente é. Então a gente transmite virtudes e a gente assume a responsabilidade da carência dos outros. Será que a gente é envolvido assim um com os outros? Como é que está, irmão? Está precisando de alguma... A gente já nem pergunta se está precisando com medo. Eu vou repetir. A gente já nem pergunta se está precisando com medo da pessoa dizer, estou. Porque a gente não está envolvido com a carência de ninguém. É claro que eu pergunto, irmão. E quando eu pergunto, eu quero saber. Só que tem gente que é orgulhosa e fala, não, amém, estou aqui para ajudar. Mas a gente vem e começa a receber de dentro para fora. Sai e começa a comunicar as convicções. Olha, eu creio nisso. Não é acerca do que eu estou vendo, é acerca do que eu creio. Não é acerca da necessidade, é acerca do propósito. E aí acerca do propósito a gente vai transmitindo as virtudes. Que virtudes não é o que a gente parece ser. Virtude é o que a gente é de fato. Lembra? Essa mulher chega no poço com uma expectativa de ter algo para ser alguém. Quando ela conhece Jesus, ela descobre o que já tem e o que já é nele. Isso é para nós, irmãos. A gente não vem para um culto para aprender como ser salvo. A gente vem para um culto porque já é salvo e precisa aprender a viver a partir da salvação. Precisa entender o propósito a partir... o propósito de Deus para mim era eu ser pastor. Não, é claro que não. O propósito de Deus era eu cantar. Existe um propósito maior, né? Em cada segmento vai ter um propósito, na família, no casamento, no trabalho, aonde quer que seja. Mas a gente fala, cheguei agora, eu sou pastor, meu propósito é... Não, e a minha casa? E o meu trabalho? E o que eu faço? E as pessoas ao redor? E o mundo? Então a gente começa a transmitir virtude. E aí a gente começa a se enganjar com a carência dos outros. Eu sempre disse isso, quem tem que suprir a necessidade dos carentes não é a prefeitura, irmãos. Tinha que ser a igreja. Mas às vezes a gente não tem nem o suprimento uns para os outros. Às vezes a gente não está nem preocupado com... Uma irmã esses dias falou, pastor, se eu não vier na igreja, ninguém me manda dizendo, além do senhor, está tudo bem, irmã? 6 meses que você não vem. Por quê? Porque a gente está tão assim, com as necessidades, que a gente às vezes não tem tempo. Mas eu não sou pastor. Isso é para nós, irmãos, crentes, família, em Cristo Jesus. Então, o que nós precisamos, queridos? E Deus espera isso de nós. Deixar o nosso cântaro. Largar o nosso cântaro hoje. O recipiente vazio que costumeiramente carregávamos. Na necessidade de sermos
preenchidos. Hoje o que Deus espera, fica de pé por favor, é que nesse lugar de uma maneira espiritual, houvesse um barulho de cântaro sendo quebrado. Porque às vezes a gente até larga o cântaro, só que a gente larga num lugar onde a gente possa retomá-lo. A gente até larga aquela questão da necessidade, mas a gente não destrói ele está ali, do mesmo jeitinho. Aí quando a necessidade vem, a gente volta e pega o cântaro e continua andando com algo vazio. Eu só não vou quebrar porque minha esposa depois ela conversa comigo, né? Mas hoje o que Deus está pedindo para nós é: quebra o cântaro. A gente quer quebrar o vaso, mas não quebra o cântaro. A gente diz: eu quebro o vaso, faz de novo, Senhor. Mas talvez a gente não quebra o cântaro, que é o apego que a gente tem, daquela necessidade sendo suprida. Entende como de uma maneira simples o nosso culto muda quando a gente já não vem com cântaro vazio? Por que a gente às vezes fica no culto com um cara que parece que foi batizado no vinagre? Porque a gente quer que alguém enche o nosso cântaro. Mas é alguém com uma fonte de água viva. Eu não vim para ser cheio, eu vim porque sou cheio em Cristo Jesus. Eu não vim para que Ele faça algo, eu vim porque já entendi o que Ele fez. Então, como eu disse, querido, sempre teve a ver com a questão de deturpar uma palavra. Gênesis, a palavra de Deus vai dizer, Gênesis 1:28, Deus vai dizer ao homem: eu te abençoo, eu te abençoo. Agora vá e dê fruto, e multiplique. Olha a palavra de Deus: eu te abençoo, você vai dar fruto e multiplica. Só que o que aconteceu? Essa palavra foi deturpada. Eu não sei se você entendeu, mas de uma maneira bem simples. É Deus dizendo assim: eu te abençoo para você frutificar. Eu te abençoo para você dar fruto. E aí o diabo vem para conversar com a serpente. A serpente vem para conversar com Eva. Gênesis 3:5. E o que ela diz? Come do fruto. Gênesis 3:5, eu vou ler para não ficar no aberto. Gênesis 3:5. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Olha só, Deus fala assim: eu te abençoo, agora vá e dê fruto, multiplique. A serpente vem dizer assim: olha, se você comer desse fruto, você vai ser abençoado. Entendeu a mudança? Deus diz: eu te abençoo para dar fruto. A serpente diz: coma do fruto para ser abençoado. Ser abençoado para dar fruto tem a ver com propósito. Comer do fruto para ser abençoado tem a ver com necessidade, fome. Deus está dizendo: eu já abençoei. Agora, pastor, mas não é para nós. Lembra que Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Não foste vós que me escolheram. Eu não sei se Jesus te escolher para você. Para mim é uma grande bênção, é ser abençoado. E ele diz assim: olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Era como Jesus estivesse dizendo: eu abençoei vocês. Para quê? Para que agora vocês vão e deem fruto. Deus sempre disse: eu te abençoo para dar fruto. Mas a serpente sempre está dizendo: come para ser abençoado. Entendeu como muda? Aí quem quer comer para ser abençoado vem para a mesa só pensando em matar a fome. Mas quem entendeu que já foi abençoado para frutificar, vem para a mesa para compartilhar. Já não é mais a seca do que vai suprir a sua necessidade, é a seca de ter o propósito estabelecido. Guarda isso no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Não é a seca